Deus é bom, irmãos? Amém? Deus é bom. Eu vou repetir muitas vezes essa frase hoje. Deus é bom. Amém? Esse é um domingo muito especial. Nós estamos, no domingo celebrando hoje o Dia dos Pais. Quantos pais nós temos aqui essa manhã? Feliz Dia dos Pais, viu? Para você que é pai. E eu, consultando o meu pai, eu perguntei para ele se eu podia, trazer essa mensagem para nós, igreja, essa manhã. E ele falou que eu podia. Amém? Muitas vezes, o Senhor, ele vem, muitas vezes não, praticamente todas as vezes, o Senhor vem e fala assim, Michela, Felipe, Zenilton, Douglas, Luan, Essa é a mensagem que eu tenho para a minha igreja essa manhã, esse dia. Então, Deus, ele sempre nos dá, uma palavra, e nós somos obedientes e seguimos. Mas tem vezes que acontece de você ter um desejo no seu coração de trazer uma mensagem para o corpo de Cristo, e você pode perguntar para ele, pai, eu gostaria de compartilhar essa mensagem, eu posso? E foi assim. E aí o Senhor falou, pode. E por hoje ser, Dia dos Pais, eu quero falar um pouco sobre Deus como Pai. Eu quero trazer para nós essa manhã algumas características do nosso Pai Celestial. Amém? E eu quero começar perguntando o que é ser pai. Você que está hoje aqui, Você que é pai, temos aqui também aqueles que serão pais no futuro, Mas o que é ser pai? Então, hoje nós estamos celebrando, essa data, Dia dos Pais, pelo menos aqui no Brasil, acho que não é mundial, Mas aqui no Brasil celebramos essa data. E eu tenho pensado muito na figura paterna. Na verdade, eu tenho pensado muito, já faz um tempo que eu tenho... meu coração tem se enchido de compaixão mesmo, irmãos, pelo patriarcado, pelos homens. Nós vemos os homens eles sendo muito atacados nesses dias. Eu ainda não trouxe uma mensagem específica para a igreja para falar somente sobre patriarcado, somente sobre essa questão desses ataques que os homens vêm sofrendo, que a figura masculina ela vem sofrendo nesses dias, mas vira e mexe eu cito alguma coisa, eu falo alguma coisa aqui na igreja. E isso tem me incomodado bastante. O fato dos homens, da masculinidade, do patriarcado, está sendo marginalizado, está sendo hostilizado, está sendo tido como o problema da sociedade. Percebe que existe uma ideologia maligna nos dias de hoje, que só vem crescendo, e essa ideologia ela tem por finalidade destruir mesmo a figura masculina, destruir o patriarcado. Ela tem como intenção feminilizar os homens e masculinizar as mulheres. Por quê, irmãos? Porque no princípio Deus criou a família. E no princípio, quando Deus criou a família, Ele criou o homem. Amém? Ele criou a humanidade, Ele criou Adão, que é a humanidade, amém? No mesmo momento, Deus criou homem e mulher, mas Ele formou o corpo do homem e da mulher em momentos diferentes. Isso está na palavra, amém? Isso está lá em Gênesis. Então, Deus cria Adão, e quando Ele cria Adão, humanidade, Ele vem logo em seguida e forma a versão masculina de Adão, humanidade, o homem. E você percebe que somente depois ele vai, então, formar o corpo da versão feminina de Adão. Somente depois. Mas ele passa um tempo com o homem. Ele passa um tempo com esse homem. Ele, como um bom pai, ele ensina esse homem. Ele dá instruções para esse homem. Ele prepara esse homem para que esse homem receba, então, a mulher. Ele dá a esse homem direções, ele dá a esse homem serviço, ele dá tudo o que o homem precisava. Então, depois ele dá a esse homem a mulher, aquela que o auxiliaria.
Então, no princípio, Deus criou a humanidade, Deus formou o homem, dotado, irmãos, de responsabilidades, mas também de poder, de autoridade, de posicionamento. Amém? E tudo que nós vemos hoje é que a masculinidade, por quê? Porque Satanás, de alguma maneira, conseguiu colocar na mente das pessoas que masculinidade é ser grosseiro. Você está aqui? Amém? Que ser masculino é ser grosseiro. Que ser masculino, que ser macho, que ser másculo é ser agressor, é ser grosseiro. É não ter sensibilidade, é não poder chorar, é não poder dizer para a mulher, amor, você está certa. Amém? Alô, rapazes, cavalheiros. Na maioria das vezes, inclusive, estamos certas. Amém? Na maioria das vezes. Então, o que acontece? Mas hoje é dia dos pais, vamos, né? Beijar eles, abraçar eles, dar uma moralzinha para eles hoje, amém? Mas sabe, irmãos, ser macho não é isso que a sociedade tem pregado, e ela tem pregado, e ela tem pregado até mesmo com uma determinada razão, entre aspas. Por quê? Porque foi-se entendido que masculinidade é isso. Foi passado de geração que masculinidade é isso. Foi passado, né, de pais para filhos que ser macho tua esposa não pode falar nada, tu cala a boca dela, ela tem que lavar, o lugar de mulher com a barriga no fogão, ela não tem que estar na sala junto com ninguém, ouvindo as conversas, dando pitaco em conversa. Ali não é lugar de mulher na cozinha servindo. Então isso foi passado. E essa masculinidade, sim, é tóxica. Esse tipo de masculinidade, sim, é um problema. Mas nós não podemos embalar o masculino, né, que Deus criou, que Deus fez, embalar o masculino nisso e achar que é isso, somente. Ou, somente não, que é isso. Porque não é. Ser masculino é, ao mesmo tempo que você é forte, você também é sensível. Ser macho, ao mesmo tempo que você, né, é protetor, é provedor, você também tem sensibilidade para perceber as necessidades da sua família, da sua casa, da sua esposa. Um homem, ele não deixa de ser masculino, forte, né, por ele ter um tom agradável para poder falar com a sua esposa ou com qualquer outra pessoa. Ser macho não é ficar de gritaria dentro de casa, dizendo que você que manda, quem é que manda. Uma mulher nunca vai se submeter a isso. Amém? Então, por quê? Porque isso está contra aquilo que é da palavra. Então, estou dando só essa introdução para que a gente possa perceber por que a masculinidade tem sido atacada. E hoje, irmãos, eu quero te estimular a você ser masculino, ser macho aos moldes da palavra. Amém. Ser macho é você se casar com uma mulher e você estar com ela para o resto da sua vida. Isso é um grau de macho muito alto. Você amar apenas uma mulher. Você, né, cuidar dela, você cuidar da sua família, você ouvi-la, mas você também se posicionar. Entende? Então, a masculinidade ela tem sido muito atacada. E aí, a paternidade junto. E como eu falei para vocês lá no início, Deus fez uma família, onde o homem é o cabeça e ele sempre vai ser o cabeça. Não interessa se a mulher ela é extremamente inteligente, e somos, extremamente habilidosa, e somos, empreendedora, somos. Podemos ganhar 3, 4, 5, 10 vezes mais do que os nossos maridos. Eles continuam sendo cabeça do lar. Eles continuam sendo os sacerdotes da casa. Então, hoje,
eu percebo que nós não podemos esperar da sociedade que esse modelo seja evidente, porque nós estamos numa sociedade caída. Nós não podemos esperar que se levantem homens lá fora para demonstrar a masculinidade, o patriarcado à luz da palavra, porque eles não têm a palavra. É daqui que vão se levantar esses homens. Amém, irmãos? É daqui que esses homens vão se levantar. São vocês que irão se levantar. Inclusive, para poder demonstrar isso para os colegas de trabalho, os amigos. Amém? Então, o que é ser pai? Então, hoje nós celebramos, né, o Dia dos Pais. E talvez alguns de nós aqui ainda temos o privilégio, né, de termos nossos pais. Outros, os seus pais já partiram. Talvez alguns aqui tenham o privilégio de celebrar hoje o Dia dos Pais com os seus filhos. Alguns aqui os filhos são pequenos, outros os filhos, né, já estão na fase adulta, já são até pais, não é verdade? Então, temos aqueles que já são avós, temos aqueles, né, que estão no contexto ainda com filhos em casa, mas, independente do contexto que você esteja como pai nessa manhã, nesse dia, nós sabemos, irmãos, que nós temos o Pai dos pais. Amém? Nós sabemos que nós temos o Pai Celestial, que é o Pai dos pais. Por que eu estou te falando isso? Porque no Dia dos Pais é um dia que pode despertar em nós diferentes sentimentos. O Dia dos Pais, ele pode representar para muitas pessoas, ser representado para muitas pessoas de forma diferente. A depender da forma como você se relacionou com o seu pai terreno. Então, há pessoas que tiveram um pai presente, outras tiveram um pai ausente. Existem pessoas que tiveram um pai extremamente amoroso. Outras pessoas, um pai que tenha causado feridas nela. Hoje nós abrimos as redes sociais, né? E nós vemos notícias brutais de pais violentando seus filhos, abusando dos seus filhos. Então, aquele que deveria guardar, aquele que deveria proteger, mães também, amém? Pai matando filho, mãe matando filho, enfim. Então, nós vemos tantas coisas. Então, o Dia dos Pais, para alguns, é um dia de muita celebração, para outros é um dia de tristeza, talvez. Dia dos Pais é um dia que, para alguns, represente assim, nossa, eu não saio na rua, fico dentro da minha casa, não tenho nada para celebrar, porque eu tive um demônio no lugar de um pai. Para alguns, o Dia dos Pais representa isso. Para outros, não, você teve um pai amoroso, um pai presente, um pai que te apontou o caminho. Você teve um pai que apresentou para você, né, a palavra, apresentou para você Jesus. E você ama tanto seu pai, você encarou uma fila gigantesca no shopping para comprar um presente para ele. Você foi lá, preparou tudo junto com a sua mãe, ou preparou tudo para poder, ou então reservou lá um valor para poder você levar seu pai para almoçar. Então, Dia dos Pais, ele representa muita coisa para todos nós. Mas esse muita coisa para alguns pode ser muita coisa muito boa e para outros muita coisa muito ruim. E aí, a reflexão que eu quero trazer essa manhã para você, para nós como igreja, é que existe, irmãos, uma verdade poderosa no Evangelho. Deus é um bom Pai. Deus é bom, Deus é Pai. E a nossa experiência, seja ela qual for, com o nosso Pai terreno, não determina quem Deus é. Deixa eu te dizer, Deus não é uma versão melhorada do seu Pai. Amém? Não é. Deus é Deus, e Ele é Pai, e Ele é bom. Vou repetir, Deus não é uma versão melhorada do seu Pai. Amém? Deus, Ele é o padrão perfeito de paternidade. Percebe que quando Jesus, Ele vai ensinar a orar, lá na oração dominical, Ele fala, Pai Nosso.
Primeira palavra que Jesus fala é Pai nosso que está no céu. Então, antes de falar aquilo que Deus pode fazer, Jesus nos ensinou quem Deus é. Ele é seu pai. Ele pode fazer muito por você. Ele pode te tirar da dívida. Ele pode te tirar, de enfermidade. Ele pode te tirar de um lugar de escassez. Mas antes de tudo isso, Ele é o seu pai. E porque ele é o seu pai, Ele nunca desejou que você tivesse na dívida, que você tivesse em enfermidade, que você tivesse em escassez. Amém, irmãos? Então, eu separei algumas coisas aqui para a gente poder falar essa manhã. Primeira delas, Deus é um Pai que nos ama. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados seus filhos. Amém? Que fôssemos chamados seus filhos. Olha, vede que grande amor Ele nos concedeu. Nós acabamos de cantar que éramos nós condenados. Éramos nós que deveríamos estar na miséria mesmo e a caminho do inferno. Éramos nós. Mas vede que grande amor Ele nos concedeu. Ele entregou o único filho que Ele tinha para que nós pudéssemos, então, ser chamados filhos de Deus. Então, João, irmãos, não fala que Deus simplesmente tolera a gente. Existem pessoas que lidam com Deus como se Deus o tolerasse. Não, Deus não tolera você. Ele te chama de filho. Ele te ama. Ele se deu por você. Ele se derramou por você. Amém? Então existe, irmãos, uma diferença muito grande entre alguém que apenas criou você e alguém que verdadeiramente se relaciona contigo como pai. Deus, Ele te criou, mas Ele também é seu pai. Teve alguém humano na terra que gerou você, não foi? Juntamente com a sua mãe, te criou. E pode ser que esse que te criou não tenha mantido laços com você, não tenha tido nenhum tipo de relacionamento com você. Simplesmente te colocou no mundo. E você que se vire, dá seu jeito. Quantas pessoas vivem esse contexto? E quantas pessoas que, por causa desse contexto, têm dificuldade de se relacionar com Deus? Porque associa o miserável da terra com o Senhor. Não é verdade? Associa. E sabe, irmãos, Deus, Ele não apenas te criou, Ele se relaciona com você. Ele deseja relacionamento comigo e com você. O desejo de Deus se relacionar conosco é tão intenso, tão grande, que Ele se colocou dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. E para que Ele se colocasse dentro de nós na pessoa do Espírito Santo, um preço muito, mas muito alto teve que ser pago por isso. Amém? Então, Ele não quer que eu e você, que você apenas creia que Ele existe. Creia que, eu sei, existe um Deus. Não, Ele quer que você saiba que Ele te ama, que Ele se importa com você, que você pertence a Ele, que você tem um dono, que você nele tem um lugar de pertencimento, que você nele tem um lugar de identidade. Independente, irmãos, de como tenha sido o seu relacionamento com o seu pai terreno. Talvez o seu pai terreno não tenha te dado bons exemplos. Mas Deus é aquele que em toda a sua palavra vai demonstrar o seu caráter para que você se identifique nele. E você tenha uma vida onde você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Então, quando nós entendemos isso, a nossa identidade muda. Então, a gente sai daquele pensamento, eu só sou um sobrevivente, para, eu sou alguém importante. Eu só sou um sobrevivente, para, eu tenho um pai.
E ainda que eu não o veja, eu não preciso vê-lo, porque ele está dentro de mim. Ele habita dentro de mim. Não tem como ser mais íntimo do que isso. Amém, irmãos? Então, a nossa identidade muda para: eu estou tentando sobreviver nesse mundo, eu sou um sobrevivente, para: eu sou filho. Amém? E deixa eu te dizer, você não precisa viver tentando conquistar o amor dele. Ele te ama. Irmãos, quantos filhos fazem de tudo para chamar a atenção dos seus pais? Quantos filhos, eles anulam sua própria identidade, eles anulam a sua própria vontade, eles fazem a faculdade que o pai quer, eles caminham da maneira como o pai quer, eles escolhem a profissão que o pai quer. Por quê? Porque foi um pai péssimo, um pai ausente, e tudo que eles querem é provar para o pai que ele existe, que ele está ali. Então ele faz de tudo para agradar o pai dele, ele anula até mesmo os desejos dele, para poder agradar o seu pai. Na ânsia de ouvir eu me orgulho de você. Tem filhos que nunca ouviram do pai, o pai reconhecer algo de bom que ele tenha feito. Tem filhos, irmãos, que chegavam em casa na época de escola correndo para mostrar que tirou 10. E o 10 e 0 para o pai era a mesma coisa. Tem filhos que começaram a tirar 0 para poder tentar chamar a atenção do pai. Só que nem assim conseguiam, porque o pai não estava nem aí para eles. Então vivem nesse desespero, nesse looping, nessa coisa de querer, sabe, chamar a atenção do pai para poder despertar, pelo menos, ouvir pelo menos uma vez na vida: eu te amo, ou eu me orgulho de você, você fez isso aqui muito bem feito. Agora deixa eu te falar, você não precisa tentar ficar conquistando isso com o seu Pai Celestial, porque Ele sabe o potencial que você tem, e todos os dias Ele está te elogiando. Todos os dias Ele está dizendo que Ele acredita em você. Todos os dias Ele está dizendo para você: vamos, filho, levanta daí, você é forte, você é corajoso. Você é capaz, você pode. Sabe, aquele emprego, sabe aquela promoção, sabe, aquele concurso que você quer fazer, eu vou estar lá com você, você vai passar, você vai conseguir, você vai tirar a nota que você precisa. Você entende, irmãos? Então, a pessoa que ela tem a identidade no Senhor, que entende tudo isso que a gente está conversando, essa pessoa, ela vive a partir do amor que ela já recebeu, do pai dela. E ela se lança nesse amor, e ela se assegura nesse amor. Amém? Um segundo ponto aqui que eu quero trazer para você: Deus é um pai presente. Amém? Jesus, ele declarou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa aqui é uma promessa maravilhosa. Então, faz o link com aquilo que eu já estou falando com você. Ele se faz presente em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, Jesus não nos deixou órfãos. Ele rogou ao Pai para que o Pai enviasse outro, idêntico a Ele, mas que pudesse, então, entrar em nós, habitar em nós. Para que eu e você não tivéssemos a necessidade de viver como órfãos. A orfandade hoje assola as pessoas, irmãos. Esse sentimento de orfandade, mesmo tendo pai vivo, aquele sentimento de orfandade, aquele sentimento de estar sozinho, aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de que não pertenço a canto nenhum, eu estou solto, estou largado, estou sozinho. Não! Você tem um bom pai. Você tem um pai, ele é poderoso, ele te ama, ele te conhece, ele está sempre presente. Ele está sempre presente. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinha. Então, Jesus sabia que essa era uma das maiores dores que nós, como humanos, poderíamos vir sentir. A sensação do abandono, mesmo que teu pai esteja vivo. E aí, ele diz isso: não vou deixar vocês órfãos. Vocês nunca vão estar sozinhos. Amém, irmãos? Então, talvez alguém aqui no dia de hoje tenha sido, abandonado pelo pai terreno.
Talvez seu pai tenha virado as costas para você, para sua mãe, para sua casa. Talvez você não tenha crescido com a presença paterna. Ou talvez você tenha crescido com a presença paterna, mas era melhor que o infeliz tivesse ido embora. Não é verdade? Porque tem aqueles que era melhor ter ido embora. Eu já conversei, irmãos, com pessoas que choraram muito, porque não conseguiam sentir a morte dos seus pais, do seu pai. Eu já aconselhei uma pessoa que falou: eu não consigo sentir que meu pai morreu. É um alívio ele ter morrido. Olha, que situação. Aquele que deveria guardar, aquele que deveria proteger, aquele que deveria ensinar, aquele que deveria instruir, aquele que deveria pegar pelo caminho, aquele que deveria ser o super-herói, entre aspas. Aquele que deveria dar orgulho para o filho, aquele que deveria ser a pessoa que, quando esse filho, independente da idade que ele tenha, tem algum tipo de problema, eu posso ligar para o meu pai. Eu posso ir na casa do meu pai me sentar, porque lá eu vou ter um bom conselho, eu vou receber um abraço. Mas essa pessoa chegou para mim e falou assim: Mi, eu não consigo sentir. Eu só sinto alívio. E eu estou mal comigo porque eu não consigo sofrer a perda do meu pai terreno. Então, muitos pais colocam seus filhos em situações de trauma. Muitos pais colocam seus filhos em situações onde, irmãos, essas pessoas vão se tornar adultos, onde elas vão ter que fazer, muitas delas, terapia para o resto da vida, inclusive, associado à palavra, por causa de traumas. E tem determinados traumas, e a neurociência diz isso, que tem determinados traumas que elas desligam coisas no cérebro. E tem determinados traumas, a neurociência diz que faz com que, é como se, vou falar exatamente como eles falam, um fusível queimasse no cérebro da pessoa, e a pessoa passa a desenvolver transtornos por causa de trauma. Um deles, por exemplo, borderline, é um transtorno que ele está intimamente associado ao abandono da figura paterna, não é da materna. É como se algo queimasse dentro do cérebro da pessoa e ela desenvolve isso. Uma doença. Você entende como é sério isso? Como é sério coisas que muitos de nós aqui podemos ter passado, irmãos? Ou até mesmo podemos estar passando? Mas essa é uma manhã onde Deus está dizendo: ei, eu sou o seu pai. Você não está sozinho. Você não precisa reproduzir a história do seu pai. Você não é o seu pai. Você não precisa repetir a história. Você não precisa ser igual. Você não precisa seguir pelo mesmo caminho. Há uma saída para você e ela está em mim. Amém? Então se lance nele. Então por quê? Porque ele é presente. Deus, ele é presente. Ele não te abandona nunca, irmãos. Ele nunca vai embora. Sabe, existem pessoas que elas vivem a vida delas esperando serem abandonadas. Existem pessoas, e eu não estou dizendo de gente que eu não conheço, eu estou falando de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu já aconselhei, de pessoas que eu já estive muito próxima. Hoje nem tanto, mas já tive em algumas situações. Eu tinha uma amiga que ela não conseguia se relacionar com ninguém. O sonho da menina era casar, o sonho da menina era ter filhos, o sonho da menina era ter uma família, mas ela não conseguia se relacionar com ninguém. Por quê? Por causa do abandono paterno. Então, ela achava que, a qualquer momento, ela tinha medo de se apegar a qualquer pessoa, nutrir um sentimento de amor e depois ser abandonada e passar por tudo de novo que ela já tinha passado. Faz muitos anos que eu não tenho contato com ela, mas a última vez ela era solteira, ainda. E eu cansei de conversar com ela. Eu falei: você precisa
ressignificar isso. Você precisa acreditar que Deus é seu Pai e que Ele tem uma linda e nova história para escrever na sua vida. Amém, irmãos? Salmos 27:10, a Bíblia vai dizer: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. O Senhor jamais me abandonará. Por quê? Porque Ele é um Deus presente. Ele é seu Pai, Ele é um Deus presente. Então, se todos saírem da sua vida, se todos se ausentarem da sua vida, você tem Ele. E você precisa acreditar que nele você tem tudo. Irmãos, nós precisamos acreditar que Ele é suficiente. Muitos dos traumas que a gente passa, que a gente vive, é porque a gente não faz de Deus a nossa suficiência. Amém? Por quê? Porque nós precisamos do abraço, né, do cheiro, daquela coisa, do apego, do aconchego. E eu não estou dizendo que a gente não precise disso, isso não seja bom. Mas eu estou dizendo que se você está vivendo um momento que você não tenha isso, Ele está contigo. Ele está com você. E você é capaz de superar tudo isso se você se lançar nele e se você confiar no amor dele. Amém, irmãos? Então, se as pessoas mudarem, Deus permanece. Se você estiver passando por algum momento de dificuldade na sua vida, Deus está lá contigo, Ele permanece. Se você estiver passando por tempos, né, de tempestades, tempos difíceis mesmo na sua vida, Deus permanece. Por quê? Porque Ele nunca se ausenta. Independente das circunstâncias que você esteja passando. Amém? Um outro ponto que eu quero trazer para você. Deus é um Pai que cuida. Você percebe que Deus ele é responsável com o filho que Ele criou, que Ele gerou? Ele supre, Ele te supre, Ele nos supre em todos os âmbitos da nossa vida. Então, Ele cuida de você. Jesus, uma vez perguntou, né? Lá em Mateus 7:9, a Bíblia vai dizer: qual de vós, por filho, qual de vós, que quando um filho lhe pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Qual de vós, pais, quando seu filho te pedir, né, um pão, ele vai dar uma pedra? Não, ele não vai fazer isso. Ele sempre vai cuidar de você. Porque Ele cuida, Ele vai continuar, Ele vai dizendo: se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, essa comparação aqui que Jesus está fazendo, irmãos, nos diz o seguinte, que mesmo que o nosso pai terreno ele seja imperfeito, ele não cuide dos seus filhos, nós temos um Pai Celestial que é bom, que sempre cuida de mim e de você, que sempre cuida de nós. Amém? Então, nós somos limitados, e agora eu vou falar como pais. Como pais, nós somos limitados, não é verdade? Mas Deus não é limitado. Deus não está limitado na tua conta bancária. Deus não está limitado no seu contexto de vida atual. Deus não está limitado ao que você tem passado no seu ministério, no seu chamado. Deus não está limitado àquilo que você está passando no seu trabalho. Deus não está limitado àquilo que talvez você possa estar passando na sua saúde. Deus não tem limites. Não há limites para Ele. E Ele cuida, e Ele quer através... Sabe, irmãos, como Deus expressa o cuidado dEle sobre mim e sobre você? Uma das formas de Deus expressar o cuidado dEle sobre nós é justamente Ele derramando aquilo que é ilimitado dEle sobre mim e sobre você. Você não ouviu, não? Ou se ouviu, não entendeu. Uma das formas de Deus expressar o cuidado que Ele tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre você, é Ele derramando o ilimitado dEle na sua vida. Ele simplesmente derrama. A gente tem visto, né? Eu tenho visto muito um memezinho, né? De IA, de Jesus. Deus criando melancólico, quem já viu? Deus criando colérico, Deus criando fleumático, Deus criando o outro lá que eu esqueci, o sanguíneo. Aí é Jesus com um potinho de barro, com um monte de coisa.
É assim que ele faz, ele se derrama. Ele se derrama. Ele derrama aquilo que dele é ilimitado sobre a sua vida para demonstrar o cuidado que ele tem por você. Amém, irmãos? Amém? Então, hoje, enxergue isso. Enxergue o quanto Deus é bom. Enxergue o quanto Deus, Ele te ama. O quanto Deus, Ele tem cuidado de você. Olhe para trás. Olhe para situações na sua vida onde você não tinha, sabe, o que fazer e o cuidado do Pai te alcançou. Onde você não tinha para onde ir, para onde correr, a quem recorrer, e o cuidado do Pai te alcançou. Amém? Um outro ponto, Deus é um Pai que provê. Então, eu estou falando para você que Deus, Ele está cuidando de nós, Ele se interessa em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, Filipenses 4:19, a Bíblia vai dizer, o meu justo é ótimo, né? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza em glória por Cristo Jesus. E o meu Deus, segundo todas as suas riquezas, não é? Suprirá cada uma das nossas necessidades, das vossas necessidades, segundo a sua riqueza. Então, Deus é um Pai que provê. Ele é Pai, Ele cuida, Ele provê, Ele sustenta. Amém, irmãos? Ele abre portas, Ele te fortalece, Ele te dá direção. Amém? E talvez você tenha entrado hoje aqui preocupado, ou talvez você esteja preocupado, tendo uma caminhada atualmente de preocupação. Como eu vou resolver isso? Como eu vou pagar aquilo? Né? Como que eu vou cuidar da minha família? Como que eu vou vencer essa situação? Como que eu vou lidar com esses desafios? Talvez sejam muitos questionamentos, muitas preocupações que têm ocupado a sua mente. Mas eu quero te dizer nessa manhã, você não está sozinho. Mas, irmãos, não basta você saber que você não está sozinho. Você precisa confiar no amor dele. Eu falei, o justo vive pela fé, né? Eu ensino essa matéria, Fundamentos da Fé, no Rema, e eu gosto de, logo no primeiro dia, na introdução da matéria Fundamentos da Fé, eu trago algo que falou muito ao meu coração. Então, eu pego um tempo de aula para dar uma introdução e falo para os alunos que a nossa fé ela tem que estar fundamentada no amor de Deus. Todos os anos, quando eu ensino essa matéria, eu começo dessa mesma maneira. Porque se a sua fé, porque eu falo para eles, o nome da matéria é Fundamentos da Fé. Primeiro fundamento da minha fé tem que estar baseado, Ele me ama. Se eu consigo renovar a minha mente a esse ponto, todo o restante vai fluir. Porque quando as perseguições vier, eu vou estar fundamentado, Ele me ama. Quando as dificuldades vierem, quando as situações vierem, quando as preocupações vierem, eu vou estar fundamentada. Ele me ama. Deus é bom, irmãos. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Quando coisas na sua vida que você não sabe o porquê que aconteceu, acontecer, você vai, se a sua fé estiver fundamentada nele, você vai, no amor dele, você não vai se abalar. Você pode até sentir, mas você não vai se abalar. Não sei porquê, mas hoje de manhã, enquanto eu estava me arrumando, eu tive uma lembrança. E a lembrança foi, lembrei por quê. Estava lá pensando com vários botões. E eu lembrei de quando eu perdi o meu bebê. Nós tivemos uma perda de um bebê. E aí, quando eu perdi o bebê, eu descobri que estava grávida. E aí, fiz, né, o teste. E fui numa obstetra. E ela falou, olha, faz a ultra e daqui a 30 dias você retorna. Quando eu fiz a ultra
e a Ultra tinha lá um saco gestacional, estava muito recente, então não dava para ver nada. O embrião não dava para ver, só dava para ver que existia um saco gestacional. E a médica falou, está perfeitinho, tudo bonitinho, coloração, tudo certinho. Tem tudo para poder você ter uma gravidez, né, perfeita. 30 dias depois, minha mãe estava conosco aqui, eu fui ao médico para poder seguir o que a médica tinha falado. Todas as ultras da Sofia, o Felipe participou. Dessa, ele não tinha como, porque ele estava enroscado lá numa reunião. A minha mãe foi comigo e a Sofia toda feliz, porque eu ouvi o coraçãozinho do bebê. E aí eu estava lá, e aí a médica olhou para mim com aquela cara de médico, que você sabe, quando algo não está bem. Pediu para minha mãe sair com a Sofia, e ela veio e falou para mim, Michela, o seu bebê não tem batimentos cardíacos. Falou um monte de coisa, beleza, cheguei em casa, muito nervosa, muito triste, contei para o Felipe, choramos, horrores, mas eu falei para ele que era uma segunda opinião. Fomos aqui no São Luís, e chegando lá, eu falei que eu estava com cólica, não falei nada da experiência que eu tinha passado naquele dia, mais cedo, e aí a médica falou a mesma coisa. 2 dias depois, eu fui fazer a curetagem, dei entrada no hospital no domingo mesmo. O médico falou para a gente ir na segunda-feira, mas ele falou assim, faz o seguinte, vai domingo mesmo. Acho que foi domingo mesmo, a segunda. Não lembro agora direito. Eu sei, irmãos, que tive alta no dia seguinte. Naquela semana, estava na igreja. No domingo, ministrei a palavra. E adivinha só sobre o que eu ministrei? Sobre fé. Porque em todo esse tempo, eu falei assim, Deus, eu não vou deixar que aquilo que me salvou seja aquilo que vai fazer com que eu naufrague. Não sei se você entendeu. A Bíblia fala que o justo viverá por sua fé. A Bíblia fala, irmãos, que por meio da crença, do crer, ou seja, fé, você ouve de Jesus, esse ouvir sobre Jesus gera fé no seu coração. Uma vez que fé é gerada no seu coração, você faz a confissão, você nasce de novo. Então, foi a fé que me fez nascer de novo. E eu falei para Deus, eu não entendo todas as coisas, eu não sei sobre tudo, não sei por que isso aconteceu, mas eu não vou deixar que aquilo que me salvou, a minha fé, seja aquilo que traga condenação para mim e me faça naufragar. Porque muitas vezes, quando determinadas coisas acontecem, você começa a se perguntar, que fé que eu tenho? Não tenho mais fé. Ou então, pessoas vêm julgar você. Ué, você não é da fé? Você não é professora do Rema? Você não é esposa de pastor? Você não é isso? Você não é aquilo? Sabe de uma coisa, irmão? Sabe o que eu sei que eu sou? Eu sou filha. Eu sou filha. E sabe de uma outra coisa que são nesses momentos que você sabe onde está localizada a sua fé. Eu não sei por que eu estou falando isso, e não é porque Bianca está grávida, não. Não vai acontecer nada de errado com ela, porque o nosso Miguel já está chegando. Já ele vai chegar, já a gente vai visitar, já a gente vai amar muito e já vai estar correndo por aqui. Nenhuma tragédia vai acontecer com ela. Vou logo falando para poder o cão não pegar nada do que eu estou falando, distorcer e trazer espírito de medo para ninguém. Mas eu sei que alguém aqui precisa ouvir sobre isso. Talvez não seja dentro desse contexto, mas seja dentro de outro contexto que você esteja vivendo. Porque são nessas horas que você sabe se a sua fé está fundamentada no amor de Deus ou nos seus achismos. É quando a pressão vem. É quando o calo aperta. É quando você está diante de situações onde você pode, irmãos, chutar o pau da barraca, dizer, se Deus não existe é coisa nenhuma, esse negócio de fé é coisa de maluco. Mas você se mantém firme ali. Você se posiciona, você se mantém firme, porque você sabe em quem você tem crido. Porque você sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu esteja passando. Eu sou filha. O meu pai é bom. Ele me ama. E tem mais. Não só Ele me ama, mas eu amo. E eu amo muito, 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 muito. Eu amo de tal maneira que eu não me importo sobre aquilo que eu esteja passando, sentindo.
Tudo que me importa é Ele. Amém? Então, irmãos, eu e você nunca estamos sozinhos. Nessa ocasião, eu não estava sozinha. Nós não estávamos sozinhos. Nós desfrutamos de uma graça que você não sabe. O procedimento que era para ser tal horário foi encurtado porque achamos favor e graça. A mulher falou que eu ia ficar naquela maca sangrando até tudo sair. E eu ia ver, e eu disse, não, pai, eu não quero ver. Eu não quero ver, e isso não vai acontecer comigo. Adivinha só, eu não sangrei até tudo sair, depois eles irem curetar o restante que tivesse ficado. Ela chamou a gente muito antes, que nós nos surpreendemos. Cheguei lá, o anestesista foi um fofo, não senti nada, logo depois eu estava no quarto e eu não vi nada, não me esvaí em sangue, não vi nada. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus cuida, irmãos. Você precisa acreditar que Deus está cuidando de você. Você precisa acreditar que Deus está cuidando de você. Você precisa acreditar que você não está sozinho. Independente do que você esteja passando ou sentindo, você precisa acreditar que existe um Deus e Ele cuida de você, simplesmente porque Ele te ama. Amém? Então, Jesus, ele não termina, ele vai ensinando. Então, ele fala, deixa eu voltar aqui. Ele fala que o nosso Pai Celestial sabe, né, que nós necessitamos de todas elas. Não, perdi aqui. Não era isso, não. Mas, enfim, irmãos, ele fala, né, qual de vós, sendo mau, seu filho vai te pedir pão, você vai dar pedra? Então, estamos falando que Deus cuida de nós, Deus provê para nós. Amém, irmãos? Então, ele fala, você não precisa se preocupar. Você não precisa ficar ansioso, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque o nosso Pai sabe daquilo que nós necessitamos. Mateus 6,32, ele vai dizer isso. Ele sabe do que você precisa, ele sabe do que você necessita antes mesmo de você pedir alguma coisa para ele, ele já sabe o que você precisa. Não que você não possa pedir, não deva pedir, amém? Faz parte do nosso relacionamento com Deus. Você chegar diante dele, você pedir algo para ele, você se relacionar com ele, você apresentar para ele as suas questões. Mas, irmãos, antes mesmo que você apresente, ele já sabe o que você precisa. Então, o que eu quero trazer para você aqui é, se lance no amor de Deus. Deus é bom. Confie no Senhor, Deus é bom. Amém? Deus é um Pai que corrige porque Ele ama. E talvez, irmãos, essa seja uma das características da paternidade de Deus que a gente mais precisa, que nós nesses dias precisamos mais recuperar. Entender que Ele é um Pai que corrige. Porque muitas vezes a gente fica ofendido com a correção. Hebreus 12,6, a Bíblia vai dizer, porque o Senhor corrige a quem ama. O mundo muitas vezes ele vai confundir amor com permissividade. Amor com passividade. O mundo muitas vezes vai confundir amor com aquilo. Finge que o neném não está fazendo aquilo ali, não. Finge que que a criança não está fazendo aquilo ali, não. Abri lá o material da minha filha, achei uma borracha que não é dela. Uma borracha, deixa para lá. Então, o mundo vai confundir amor com permissividade, amor com passividade. Mas um pai que ama não diz sim para tudo. Não diz. Deus não vai dizer sim para tudo que você pedir. Não vai, porque Ele te ama. Deus não vai, ele não vai ser favorável a tudo que você quer. Porque Ele te ama, Ele sabe o que é melhor para você. Então, Ele vai te ensinar através do amor. Porque amar, ensino, correção é amar. Então, Ele vai estabelecer limites, Ele vai te corrigir, Ele vai te disciplinar. Por quê, irmãos? Porque há proteção na correção.
Há proteção no amor e Deus vai fazer isso comigo, com você. Deus, vai nos corrigir. E isso não significa que Ele deixou de te amar. Pelo contrário, significa que Ele está te amando através da evidência, evidenciando o amor dEle para você através da correção. Então, Deus, Ele evidencia o amor dEle por nós através de muitas facetas. Uma delas é a correção. Provérbios 3, 11 e 12 vai dizer assim: Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, Deus não corrige para poder destruir os seus sonhos, a sua vida, você. Não, irmãos. Ele vai te corrigir para poder formar em você o caráter dele. Forjar em você o caráter dele. Amém? Então, receba sempre as correções, as disciplinas do Senhor. E outra, o Senhor não te corrige como seu pai. Não é com havaianas, não é com cabo de vassoura, não é varejando objetos na sua cabeça. Não é assim que Deus corrige você. Deus te corrige como, irmãos? Deus te corrige chamando você para uma conversa. Sentando com você e conversando, explicando para você, expondo para você, esse aqui é um caminho de morte para você. Eu te amo tanto que eu não quero deixar você caminhar por esse caminho. Mas, no fim das contas, a escolha vai ser sempre nossa. Mas, muitas vezes, Deus está sinalizando, olha, eu não quero que você vá por esse caminho, eu não quero que você faça essa escolha. Essa escolha vai te afastar de mim, essa escolha vai levar você para um lugar distante, essa escolha vai fazer com que você se deslumbre. Irmãos, quanto crente deslumbrado a gente tem hoje. Me dá tanto nervoso, fascinado, deslumbrado. E aí Deus está ali falando para você, para mim, não faça isso, não vá por aqui. Então Deus, Ele é tão bom, Ele te ama tanto, Ele quer tanto o seu bem, que Ele corrige você, dizendo para você, não faça isso, não vá por esse caminho. Mas no final das contas, a escolha é sua. Enquanto o filho é pequeno, a gente escolhe por ele, não é verdade? Dentro de uma determinada, Sofia hoje eu escolho muito por ela, escolhemos muito por ela, mas tem coisas que ela já pode escolher. Especialmente o cabelo, a roupa. Quando chega toda esculhambada aqui, é por isso. Não, mamãe, eu quero assim. Sofia, tá brega, tá feio. Mas eu não sou você, mamãe. Já estou ouvindo isso, gente. Eu gosto assim, mamãe. Como? Brega? Você gosta assim? Aí ela, eu gosto assim, mamãe. Eu sou eu, você é você. Eu falei, nossa, que peso há em ouvir isso. Que eu falei tanto para minha mãe, né? Falei, então vai. Hoje eu consegui, mas o rabo de cavalo, ela falou para mim assim, mamãe, olha só. Ela não queria vir com a roupa que ela veio. Eu falei assim, mas já foi essa que eu passei, é essa que você vai. Não vou passar outra. E aí ela falou assim, mamãe, sabe o que eu vi? Está na moda. Aí falou lá, em inglês, o nome do penteado. Aquele rabo de cavalo bem alto aqui, assim, ó. Com um rabo bem liso. Eu falei, o seu rabo não é liso. A mamãe pode te ajudar no seguinte. Puxar. Eu fui puxando, que o olho da menina está assim. Mas o rabo não é liso. Vai ser o rabo que você tem mesmo. De cavalo, tá, gente? Rabo de cavalo. Amém, irmãos? Para a gente fechar, e o Ministério de Música pode vir. Deus é o Pai que nos recebe de volta. Então, irmãos, talvez essa seja, inclusive, a maior demonstração da paternidade de Deus. Ele nos recebe de volta. Não se dispersa, não conversa, porque o culto não acabou. Amém? Só chamei o Ministério de Música. Se você não é do Ministério de Música, fica quietinho na sua. Continuando ouvindo a palavra. Amém, irmãos? Muito obrigada. Amém? Então, deixa eu repetir aqui. Deus é Pai e nos recebe de volta. E talvez essa seja a maior demonstração de paternidade de Deus. Amém? Qual? Ele sempre te recebe de volta. Talvez aquele amigo que você falou com ele, ele olha para tua cara e fala assim, ó, some da minha frente que eu não quero mais ver tua cara. Cansei de você. Talvez você foi esse amigo que fez com alguém,
alguém fez com você. Talvez, né, você tenha em relacionamentos não dado certo, por N motivos, e a pessoa desistiu de você, a pessoa não te deu mais oportunidades, a pessoa não quis mais estar com você, mas Deus sempre nos recebe de volta. Lá em Lucas 15, você conhece bem a parábola do filho que desperdiça tudo, do filho pródigo. Mas ele se arrepende, decide voltar, e é tão lindo, irmãos, quando a Bíblia fala, de longe o pai avistou ele. Aquele pai não perdeu o filho de vista. Ele não desistiu do filho dele. Ele estava sempre ali, no mesmo lugar, esperando que aquele rapaz retornasse, que aquele filho retornasse. Então Deus, irmãos, Ele sempre nos recebe de volta. Que coisa mais extraordinária. Quantas vezes a gente errou com Deus, a gente falhou com Deus, a gente prometeu para Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Meses depois você está fazendo. No dia seguinte você está fazendo. Eu nunca mais vou agir assim. No dia seguinte você está agindo. No dia seguinte você está fazendo a mesma coisa. Semanas depois, não vou mais ficar pensando sobre isso. Passa um tempo, você está pensando exatamente as mesmas coisas. E Deus, onde Deus está nisso? Deus está como aquele pai, num lugar mais alto, onde a visão dele pudesse avistar o filho retornando, mesmo que de longe. Isso representa e diz algo para nós muito poderoso. Independente de como você esteja, independente de como você esteja se sentindo, irmãos, Deus está te aguardando. Deus está te aguardando, porque Deus não desiste de você. Ele sempre te recebe de volta. Então, o Senhor, Ele sempre tem esse olhar para nós, né? Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. A alegria daquele pai era ver o filho voltando para casa. O pai estava esperando, sabe? Por ele. E eu quero terminar dizendo para você, eu não estou falando do seu pai terreno, estou falando do seu pai celestial, o bom pai, aquele que provê, aquele que cuida, aquele que não desiste de você, aquele que está sempre por perto. Esse pai que nós falamos um pouco dele essa manhã. Eu quero terminar esse culto perguntando para você, você está perdido em algum lugar por dentro de você? No relacionamento com esse pai? Você percebe a necessidade de você voltar para ele? Você percebe a necessidade de você agradar o seu pai nessa manhã, voltando para ele? Por quê? Porque ele está com os braços abertos, esperando você retornar. Talvez sejam posicionamentos que você tenha que ter com o seu pai, que ele está aguardando, que ele está esperando. Por quê? Porque Deus nunca desiste de você. Deus é o pai que nos recebe de volta, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Você pode ter decepcionado ele, eu posso ter decepcionado ele, mas ele é aquele pai que abraça, beija, restaura, que libera sobre mim e sobre você graça. Existe graça, irmãos, essa manhã, para mim e para você. Deus é o pai que nos revelou, né? Que nos deu Jesus, e Jesus nos revelou o pai. Deus é aquele pai tão bom, tão bom, tão bom, que ele nos deu Jesus. Jesus revelou para mim e para você o pai. Certa vez Filipe falou para ele, Jesus, mostra-nos o pai. E ele, Filipe, há tanto tempo você está aqui comigo e você me pede para te mostrar o pai? Quem vê a mim, vê o pai. Então, Deus enviou Jesus, mudou o cenário da nossa vida. O nosso bom pai enviou Jesus
O nosso bom Pai enviou o amor por nós. Jesus revelou o Pai, o caráter do Pai. E o Pai nessa manhã está dizendo para você: eu sou o seu Pai. Eu te amo. Eu cuido de você. Você não precisa andar em preocupação e ansiedade, porque eu sou aquele que vou prover todas as coisas para você. Eu sou aquele que te conheço, eu sou aquele que conheço suas falhas, conheço suas virtudes. Sei exatamente o que você tem passado. Mas estou te aguardando. Onde? No lugar de posicionamento. No lugar de confiança. Posicionado no meu amor, confiando no meu amor, confiando na minha graça, confiando que eu cuido, confiando que eu permaneço, confiando que você nunca vai estar sozinho, porque eu nunca vou te deixar sozinho. Como eu falei no início, talvez muitos de nós, por causa da figura paterna terrena, a gente tenha um olhar distorcido de Deus. Pais, meus irmãos, tem pessoas que passam muitos anos, anos e anos e anos e anos como cristãos, e ainda assim ofendidos com Deus, no seu íntimo, sem nem perceber. E você consegue ver isso ao longo da sua vida. Em algumas situaçõezinhas ou outra, você consegue compreender, pegar que essa pessoa está ofendida com Deus e nem ela mesma muitas vezes sabe. Por causa da referência ruim que ela teve do pai terreno dela. Por conta do pai terreno dela ter causado traumas para ela. E como eu ouvi de uma pessoa essa semana, Deus é especialista em transformar traumas em grandes testemunhos. Ele é, irmãos, especialista em transformar traumas em grandes testemunhos. Mas para isso, a sua fé, ela precisa estar fundamentada no amor de Deus. Você precisa acreditar que Ele te ama, independente de qualquer coisa. Você não pode desconfiar de Deus. Ao primeiro sinal de vergonha, de constrangimento, você não pode desconfiar de Deus e ser tentado a correr dele. Não, não, você tem que correr para Ele. Independente do que você tenha feito, independente do que você tenha sentido, independente do que você tenha, daquilo que você tenha falado. Você não pode desconfiar desse amor. Não desconfie do amor de Deus. Não desconfie de Deus. Ele já provou para você que Ele te ama. Ele foi até as últimas consequências. Ele entregou o filho dele, o único filho dele, por você. Ele não precisa te provar mais nada. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não espere que Deus prove mais nada para você, porque Ele já provou. Agora, quem está na posição de provar alguma coisa aqui é você e eu, somos nós. Nós que estamos na posição, irmãos, que nós devemos provar Deus. Provar algo para Deus, provar que o amamos, provar que confiamos nele, provar que estamos lançados nele de verdade. Não deixando que nada venha interferir no nosso relacionamento com ele. Não deixando que nada venha, irmãos, manchar, macular, mascarar o nosso relacionamento com ele. Confie no amor de Deus pela sua vida. Amém? Aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Faça a sua oração no seu lugar.
Faça uma oração no seu lugar de consagração. Se consagre ao Senhor nessa manhã. Não perca, irmãos, a oportunidade de, após uma palavra como essa, você se lançar nos braços do seu Pai. Olha, não se importe com a hora. Deus está tratando corações aqui. Eu sei porque sei que Deus está curando corações aqui. Então, ore ao Senhor. Deixa a unção do Espírito vir agora sobre esse lugar, sobre você, sobre a nossa vida. E fazer aquilo que ela faz de melhor. Te assistir, te alcançar. Se derrame diante do seu Pai. Ore no seu lugar. Se consagre a Ele nessa hora. Se você perceber que você tem uma rusga no seu relacionamento com Deus por causa do seu relacionamento com o seu pai. Michela, como que eu vou identificar isso? Sabe, irmãos, quando a gente vive uma vida onde a gente não tem desejo de ter comunhão com Deus, isso é uma rusga. Um filho deseja estar com o pai. Se você não tem desejo de estar com seu pai, se você não tem desejo de ter relacionamento com ele, se você olha outras coisas como coisas que vão suprir uma falta, uma necessidade, isso é porque você pode estar ofendido com Deus. É porque você ainda não olha ele como suficiente. E isso pode ter acontecido com você por vários motivos. Mas um filho que ama o pai, ele não busca prazer em nenhuma outra coisa antes de buscar prazer no pai dele. Deus tem que ser o primeiro alvo da sua vida, no que diz respeito a aliviar as suas tensões, a te dar prazer, a te dar sensação de plenitude. Ele tem que ser o primeiro. Se ele não é, alguma coisa está errada. Por quê? Porque um filho que ama o pai, um filho que não desconfia do pai, um filho que tem um relacionamento íntimo com o pai, é no pai que ele vai aliviar todas as tensões dele, que ele vai descarregar todas as cargas dele. Não é em nenhum outro lugar, não é com coisas, não é com pessoas, não é com nada, é com ele. Sabe aquela coisa, tô cansado, vou me jogar no sofá, vou ligar a televisão porque eu tive um dia muito difícil. Então eu preciso aqui distrair minha cabeça. Sabe aquela coisa, eu vou tomar mesmo 2 litros de refrigerante porque meu dia hoje foi muito difícil. Sabe aquela coisa, eu vou ligar para fulana e vou marcar um café com ela porque eu preciso falar, porque meu dia foi muito difícil, minha semana foi muito difícil. Irmãos, todas essas coisas de uma certa forma são lícitas. Você pode fazer, mas isso não pode ser a sua prioridade. Isso não pode ser aquilo que você faça primeiro. Você precisa ir para o seu pai, recorrer ao seu pai. Os braços do seu pai, ele precisa ser a primeira coisa. O primeiro lugar que você deseja estar. Após um dia de tensão, após um dia difícil, após um período difícil na sua vida. É se trancar no seu quarto e ser abraçado por ele. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Eu oro, Senhor, por nós nessa manhã. Eu oro, Senhor, para que os nossos olhos, eles estejam abertos, Senhor, plenamente. Eu oro, Senhor, para que
nós enxerguemos o quão bom o Senhor é. Nós venhamos, Pai, a deixar com que tudo aquilo que está em torno de nós não tome mais a nossa atenção. Mas, Pai, que a nossa atenção seja para o Senhor, que é o nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, que os traumas que muitos de nós carregamos ao longo da nossa vida, eles não venham suprimir, Pai, a consciência de paternidade, a consciência que o Senhor é nosso Pai. Senhor, que os desafios, as dificuldades que podemos estar passando, elas não venham superar, elas não venham ser maior, nós não venhamos fazer delas maior do que o Senhor na nossa vida. Mas Deus, que de fato a gente se lance no seu amor, a gente confie de verdade no Senhor, não, Pai, com os nossos lábios, mas de todo o nosso coração, confiando que o Senhor cuida, confiando que o Senhor provê, confiando que o Senhor está conosco, confiando que nós nunca estamos só, que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor sempre, sempre, sempre está conosco. Deus, em nome de Jesus, que essa manhã seja uma manhã onde nós venhamos a romper, Senhor, com a desconfiança com respeito do seu caráter, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós demonstramos de tantas formas que não confiamos no Senhor. Demonstramos de tantas formas, Pai, que falamos que confiamos, mas na hora não é bem assim. Quando nós damos o nosso próprio jeito, quando nós fazemos sem te consultar, quando nós seguimos sem te consultar, quando nós já estamos tão acostumados com as nossas habilidades, que nós simplesmente ligamos o automático e simplesmente nos tornamos fazedores. Sem antes nos lembrar que nós temos um Pai que pode nos dar dica, que pode nos falar, que pode nos instruir, que pode nos dar direção. Sem antes até mesmo de produzir, fazer algo, tirar um tempo para somente estar com o Senhor. São tantas as formas, Senhor, que nós demonstramos que não confiamos no Senhor como dizemos que confiamos. Mas nessa manhã, nós queremos, Senhor, que tudo isso caia por terra. E nós queremos, Pai, nos lançar no seu amor. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, lançar fora todo medo. E nos lançar no seu amor. Que a tua palavra diz que é perfeito. O perfeito amor lança fora todo medo. Então nós queremos, Pai, lançar todo medo fora nessa manhã. Toda desconfiança que ainda temos sobre o seu caráter nessa manhã. E queremos nos render, nos dobrar. A certeza que o Senhor nos ama. A certeza que nunca o Senhor irá nos abandonar. A certeza que o Senhor sempre irá prover. A certeza que o Senhor sempre irá nos receber de volta. Ô Senhor, nos ajude nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Nos ajude nessa manhã. Eu quero